Oi, boa noite, Pri, Gabriele, Vicky, tudo bem, meninas? Vamos esperar que as pessoas entrarem, enquanto isso a gente pode ir conversando um pouquinho. Bem, é isso, Eli. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo bem? Boa noite, Pri. Me manda aí um oi, um e, ou algum sinal aí de que vocês estão me ouvindo bem, os coraçõezinhos. Oi, Viviane, tudo bem? Angélica, boa noite. Gabriele, boa noite, Simone. Tá chegando bem o som para vocês? Tá tudo em ordem? Então tá bom. Quem aqui está participando, está acompanhando o Stories? Oi, Elias. Boa noite. Oi, Lolo. Kátia, tudo bem? Valéria, Angélica, boa noite. Quem de vocês está acompanhando o Stories? Conceição, é isso? Oi, Marta, tudo bem? Então, quem que de vocês está acompanhando o Stories? O Elias, Simone, boa noite. Boa noite, Marta. A Viviane, você tá? A Viviane, o Elias estão acompanhando? Está acompanhando, Marta? A Valéria, tá? Então, K. Garcia, como é seu nome? Escreve o nome aí para mim. Olha, tem bastante gente aqui que está acompanhando o Stories. Então, eu resolvi fazer, né, o Stories da maneira como eu estou fazendo, porque o que eu percebo, né, é que falta muito a compreensão do que é a ansiedade para vocês acreditarem que vocês podem gerenciar a ansiedade. Então, eu quis começar do inverso dessa vez, né? Porque eu fico falando muito nas soluções, nas estratégias para gerenciar a ansiedade, nos mecanismos para gerenciar a ansiedade. E aí, o que eu percebo é que a gente fica repetindo a mesma coisa. Eu dizendo para vocês que vocês podem gerenciar a ansiedade, vocês podem controlar a ansiedade, que isso é possível, né? E vocês dizendo para mim que é muito difícil, né? E aí vocês ficam me falando do sofrimento, da dificuldade, dos sintomas, e a gente fica, oi, Emily, a gente fica assim, mais do mesmo, né? Então, por isso eu resolvi fazer o caminho inverso, tá? Eu tinha dito que a gente ia falar sobre relacionamento hoje, sobre autoestima e relacionamento. E aí, boa noite, Andréia, Silvânia. Eu mudei, né? Eu resolvi permanecer nessa linha da ansiedade. Oi, Vânia. Por quê? Porque não adianta a gente falar de autoestima e de relacionamento se a gente não consegue cuidar da gente mesmo, né? Então, assim, quem sofre de ansiedade e é refém do medo, né? Tá sempre com medo de alguma coisa, seja insegurança em relação ao emagrecimento, né? Então, assim, a crença de que não consegue efetivamente
levar um processo de emagrecimento até o fim, tem medo do fracasso, né? Seja os medos de uma forma geral, de enfrentamento, do que for, isso impacta na autoestima, sempre. Por quê? Porque se você tem medo, se você tem insegurança, né? Você pode ser super autoconfiante numa área da sua vida, sei lá, ser uma excelente profissional, tá? E em outros aspectos, ter medo, ter insegurança, não acreditar que você é capaz, né? Por exemplo, a questão do emagrecimento. Muita gente desacredita que é capaz de emagrecer. Então, não adianta a gente falar, eu estou presa num relacionamento abusivo, ou eu preciso ter mais autoestima, se a gente não começar do começo, né? Então, a gente tem que falar sobre essa questão do gerenciamento da ansiedade, porque isso é a base de qualquer situação, tá? Então, eu já estou falando aqui demais, então eu sei que tem gente nova aqui, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Vânia Calazans, eu sou psicóloga clínica, atuo na área clínica há mais de 30 anos, sou hipnoterapeuta cognitiva também, né? Tenho várias especializações aí na área da saúde, psicossomática, psiconcologia, terapia cognitiva, enfim. Sou autora do livro Mente Impulsiva, Comportamento Explosivo, que é sobre transtorno explosivo intermitente, que são pessoas que têm explosões de raiva. E há muitos anos eu trabalho com ansiedade, que é a base de muito dos transtornos, tá? Então, toque, transtorno de ansiedade generalizada, enfim, tem uma série de transtornos aí que são oriundos do excesso de ansiedade. E eu resolvi focar nessa questão da ansiedade porque eu entendo que isso é, de fato, a base de muitos problemas que a gente enfrenta na vida, tá? Eu gostaria que vocês compartilhassem essas informações com as pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar. Cada dia mais essa comunidade aqui, esse espaço que a gente está construindo está ficando mais fortalecido, né? E eu fico muito feliz com isso. Então, assim, se vocês puderem compartilhar, trocar essas informações, enfim, vai ser muito bacana. Eu tenho a impressão que hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, tem uma pessoa aqui que... Acho que meu pai está por aqui, gente. Estou achando. Pelo menos estou vendo a fotinho dele aqui. Então, o que eu queria é isso, né? Ele está aí, sim. Boa noite, pai. Lembrou que hoje eu dou aula aqui no Insta? Ele toda semana fala para mim, gente, ai, filha, esqueci que você ia dar aula no Insta. Ele está aí, olha, Paulo Calazans. Está abraçado comigo e com a minha irmã na fotinho. Então, oi, Regina, Vanessa, Fabiana, boa noite, gente. Então, é isso, né? Então, vamos lá, vamos começar. As perguntas, gente, podem mandar, tá? Que as perguntas vão sendo anotadas, eu tenho aqui, né, a minha assistente que me ajuda, então ela vai anotando as perguntas e eu respondo no final, tá bom? Aí no final sobra um tempinho para a gente conversar, tá? Ai, Marta, obrigada. Aí, pai, a Marta está te cumprimentando pela filha, hein? Obrigada, Marta. Então, gente,
o que eu queria falar hoje, basicamente, tá? É o seguinte, eu quero explicar para vocês a questão da ansiedade, né? Focando um pouco nas questões fisiológicas, por conta dos relatos de medo que vocês têm. Então, quando a gente eu coloquei lá no Stories, né, uma caixinha de pergunta falando para vocês assim, o que vocês percebem que acontecem com vocês quando o coração acelera, né? Porque vocês têm muito medo de passarem mal, tem aquele medo de estar infartando, de estar tendo uma doença grave, de que alguma coisa muito terrível aconteça, certo? Então, eu pus lá, né, para vocês me dizerem o que é que vocês sentiam quando vocês percebiam o coração acelerado. Então, primeiro a gente falou da respiração pulmonar, e vocês entenderam que a respiração pulmonar é uma respiração curta, e sempre que a gente tem um estresse, um gatilho de medo, tá? A gente fica com a respiração acelerada. Isso oxigena mais o cérebro, a gente fica mais em estado de alerta, certo? Então, esse é um aspecto da ansiedade. Então, acelera a respiração, a gente fica em estado de alerta. O coração também acelera. E aí a gente tem aqueles outros sintomas que dá muito medo. Medo de estar tendo infarto, medo de desmaiar, medo de morrer, enfim, né? Então, o que eu queria que vocês entendessem é como isso se dá, tá? Fisiologicamente falando, certo? Então, vamos lá. Quando nós sentimos medo, né? E um medo irracional, tá? Medo de que alguma coisa ruim aconteça, porque assim, medo é uma condição natural do organismo para a gente se precaver das situações. Então, por exemplo, você está numa rua escura, você tem medo, ok. É um medo real, você pode ser assaltada, por exemplo. Agora, medo de que alguma coisa ruim vá acontecer, apreensão, né? Aquela pressão aqui dentro, aquela sensação de angústia, tá? Esse é um medo irracional, é um medo irreal, certo? Vocês estão me acompanhando? Manda um sim aí, tá? Então, esse medo de que alguma coisa ruim pode acontecer, esse medo que deixa a gente inseguro, que inclusive mexe com a autoestima e impacta nos nossos relacionamentos profissionais, afetivos, pessoais, enfim, tá? Esse medo é um medo instintivo. Então, eu coloquei lá no Stories o macaquinho, tá? Para vocês registrarem isso. Esse é o nosso chimpanzé, é o nosso cérebro instintivo primitivo que funciona lá como o chimpanzé, lá de trás, tá? Então, na hora que a gente sente esse medo de que alguma coisa ruim pode acontecer, né? Não é você, não é você, Elias, não é você, Kátia, não é você, Fátima, todo mundo que está aqui. Não é você que está com medo, é o seu macaquinho que está lá atrás, tá? Então, guarda isso. Quando você sentir medo de que alguma coisa ruim pode acontecer, ó, a Claudinha está dizendo assim, eu tô com medo de lavar o cabelo quando ela toma banho. Gente, isso não é ela que está com medo. Ela sabe que não vai acontecer nada se ela lavar o cabelo. É o macaquinho dela, é o chimpanzé dela que está dizendo assim, olha, né? Isso você pode passar mal se você lavar o cabelo, tá? Porque é um medo ilógico, completamente irracional. E quando esse chimpanzé aí assume o comando, né?
ele aciona lá a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma estrutura que a gente tem aqui no cérebro, tá? Que ela tem a função de acionar o hipotálamo. Eu tô explicando para vocês a parte fisiológica para vocês entenderem por que vocês têm medo do nada, de alguma coisa, enfim. Então, a amígdala cerebral, tá? Vai lá, cutuca o hipotálamo, tá? E fala para ele, olha, cara, você tem que dar um jeito nesse medo aí, tá? Então, o macaquinho tá lá, né? E ele falou, ó, você tem que dar um jeito nesse medo aí. O que o hipotálamo faz? Ele vai lá e aciona as glândulas suprarrenais para elas produzirem adrenalina. Adrenalina é uma coisa que todo mundo aqui já ouviu falar. Quem já ouviu falar em adrenalina aí? Manda aí o coraçãozinho, põe um sim, diz ok. Quem já ouviu falar em adrenalina? A adrenalina, ela acelera o coração. Então, vamos lá, o macaquinho tá lá, né? Olha, tô com medo de lavar o cabelo, né? O macaquinho que tá com medo de lavar o cabelo. É o macaquinho que tá com medo de que alguma coisa aconteça. É o macaquinho que tá com medo de entrar no avião, certo? Então, acontece toda essa programação cerebral, tá? E aí a gente começa a produzir adrenalina. Para quê? Para acelerar o coração. Para que acelerar o coração, gente? Para o coração bombear mais sangue e de forma mais rápida. E quando o coração bombeia mais sangue de forma mais rápida, que acelera o coração da gente, dá taquicardia, e aí a gente acha que vai morrer, tá? Isso tem uma função, ninguém vai morrer nessa hora, porque ninguém aqui tem problema de coração. É só o macaco que está no comando. Estão me acompanhando? Tá? Ninguém morre de crise de ansiedade. Ninguém. É o macaco que está lá fazendo a maior balbúrdia aqui dentro, tá? Então, coração acelerou, você está pilhada. Por quê? Porque você tem mais força muscular. E aí, você tem condição de reação. E lá atrás, né? Na época que o macaco mandava em tudo, né? Que a gente estava lá no meio da floresta e que o que a gente tinha que fazer era sair para caçar, para comer e etc e tal, e os bichos eram grandes, a preocupação do macaco lá, do homem macaco, né? Era sobreviver. E ele tinha duas alternativas. Ou ele lutava com os animais para matar, para caçar e tudo mais, ou ele saía correndo. Então, a gente tem essas duas respostas, de luta, de fuga ou de paralisia, porque no reino animal, o animal não ataca quando o outro paralisa, certo? Então, nessa hora, tá? O que dispara teu medo? Vamos lá, né? Bom saber disso, né, Elias? Não é você, é o chimpanzé que está aí dentro, que toma conta da tua vida. O que você precisa fazer? Controlar teu chimpanzé. Olha como é simples. É simples, gente. É só a gente prender o chimpanzé, tá? Então, assim, o Zé, o chimpanzé. Bom, então, ó, a Fátima está falando, já fiz teste ergométrico achando que estava sofrendo do coração. Conclusão, ela não tem nada no coração, é o macaco, é o chimpanzé dela que está lá no comando, deixando o coração dela disparado, tá? E ela está achando que ela tem problema. Vamos prender o chimpanzé. Pronto. Entendeu? É isso aí. Vamos prender o chimpanzé. Então tá. O que acontece? Eu quero que vocês pensem agora, tá? Pensa aí. O que dispara teu medo? Qual é o teu gatilho de estresse? Por exemplo, eu tenho medo de sair na rua e ser assaltada, eu tenho medo que meu filho não volte
para casa, eu tenho medo que meu marido sofra um acidente, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de não conseguir emagrecer, eu tenho medo que meu namorado não goste de mim, né? Eu tenho medo de não ser boa o suficiente, né? Eu tenho milhões de medos, todos, medo de doença, tá? É, é isso, né? Todo mundo tem um monte de medo. Um medo que não se realiza, não se concretiza esses medos. Ninguém aqui morreu, ninguém aqui é, passou por nenhuma situação excessivamente drástica. Se a gente for pensar em todos os medos que a gente tem, a maioria deles não se realizou. Tá? Se eu tivesse tido todas as doenças das quais eu tive medo, eu não estava aqui há muito tempo. Tá? Então, esses medos, tá, não são nossos, não é da Márcia, não é da Andréia, não é do Elias, não é da Pérola, não é meu, é do nosso chimpanzé. Não é nosso esse medo, certo? Então, se vocês conseguirem pensar, é isso que eu quero que vocês pensem, tá? Imagina um macaco. Põe o macaco aqui do lado. Então, todas as vezes que vocês sentirem medo, tá? Vocês vão lembrar esse medo irracional, que é o macaco, não é vocês, é o chimpanzé, tá? Então tá. Então, a partir disso, eu quero que vocês entendam que vocês podem lidar com a ansiedade, enfrentar a ansiedade. Vai jogar no macaco, Elias, isso aí. Joga no macaco. Joga por mim, se você ganhar, me dá aí uns 10%. Então, tá? Então, vocês começaram a sentir medo, medo de tomar banho, medo de doença, medo de morrer. Lembra? É o chimpanzé que está tomando conta. O medo é ele que está trazendo esse medo para vocês, tá? Se você conseguir começar a trabalhar com essa ideia, já vai facilitar. Por quê? Porque você vai tirar de dentro de você o medo. Você vai tirar de dentro de você o medo e vai entender que esse medo está fora, é irracional, é do macaco, o raio do medo, certo? Então vamos lá. Quando a gente tem essa alteração cardíaca e respiratória, a gente tem vários sintomas, vários, inúmeros. Se você já foi ao médico, tá? Por exemplo, eu vi que alguém aqui me perguntou se refluxo, se ansiedade causa refluxo, tá? Por exemplo, eu fiz uma endoscopia agora há pouco tempo e eu estou com gastrite. Então, o meu refluxo é da gastrite, certo? Então, a gente tem que separar o que é fisiológico do que é emocional. O que, o que acontece é que, como nós somos seres psicossomáticos, o que acontece é que muitas vezes o excesso de ansiedade vai debilitando os nossos órgãos. Então, a gente tem aqueles órgãos que a gente chama de órgãos de choque, que são os órgãos geneticamente mais frágeis, tá? Eu nunca tinha tido problema de estômago, né? E hoje, ultimamente, eu tenho ouvido muito assim. Ai, olha, isso é idade, tá? É uma. Ó, desculpa, gente, tá? É uma merda. Mas eu tenho ouvido muito isso. Olha, isso é da idade, certo? Então, o que está acontecendo? Se de repente eu sou uma pessoa mais ansiosa, vamos imaginar, né? E eu tenho um estômago mais sensível, o meu estômago vai dar sintoma. Então, gente, se vocês não têm um problema clínico, tá?
Então, assim, ninguém tem problema de coração, ninguém tem problema de intestino, nem nada disso. O que está acontecendo é que a ansiedade, né, tá te sobrecarregando o organismo e aqueles órgãos que você tem que são mais sensíveis ficam mais fragilizados e aí o sintoma aparece, tá? Então, você pode ter refluxo por conta da ansiedade? Pode. Você pode ter dor de cabeça por conta da ansiedade? Pode. Pode por quê? Porque se você tensiona a mandíbula quando você dorme, por exemplo, você tem dor muscular, tensão, né? Você tem dor muscular, você tem dor de cabeça, né? Aquele excesso de Marta, socorro, quando a circulação fica acelerada, aquelas placas, né, que aparecem no corpo, avermelhadas, então tudo isso dá sintoma, tá? Então o que que vocês precisam entender? Que se vocês controlarem a ansiedade através das técnicas que eu ensino para vocês, vocês vão melhorar. Por quê? A ansiedade não é emocional, gente, é um macaco, ela é fisiológica. Se vocês prenderem o macaco com as técnicas que eu ensino, põe o macaco para respirar, põe o macaco para relaxar, põe o macaco para fazer aquelas técnicas que eu ensino de autoconsciência, autorreflexão, tudo mais, né? Põe o macaco para trabalhar. Se vocês puserem o macaco para trabalhar, vocês vão controlar a ansiedade. Percebem? Porque assim, a ansiedade, ela não é emocional. Emocional são os sintomas da ansiedade. Então, o que eu quero dizer para vocês, então, você está dizendo, Viviane, que a tua terapeuta disse que a ansiedade é emocional. Ela é emocional? Em que sentido? Porque os sintomas são emocionais, os gatilhos de estresse são emocionais. Então, vamos imaginar o seguinte: você está numa pressão terrível no trabalho, está trabalhando com gente que você não gosta, você está trabalhando com um negócio que você não gosta, então você vive uma tensão emocional. Isso é o gatilho de estresse. O sintoma pode ser medo, tristeza, angústia, raiva, tá? Isso tudo é emocional. Agora, a ansiedade é fisiológica. E para você não ter os sintomas emocionais, e para você controlar os gatilhos emocionais, você precisa tratar o macaco. Entenderam? A coisa toda começa no macaco. Vocês estão conseguindo me entender? Às vezes eu fico nervosa, ansiosa. Como se livrar da tensão? Então, prende o macaco, pai. É isso. Quando vocês aprenderem a controlar o macaco com as técnicas que eu ensino, que ó, vou contar uma coisa para vocês, tá? Meu pai é bem teimoso. Eu já ensinei ele a respirar um montão de vezes e ele não faz. Tá? Então, a gente tem que pôr o macaco para treinar. O medo, gente, o medo, essa angústia, esse aperto no peito, essa ansiedade toda, tá? Eu quero que vocês pensem no seguinte: a gente precisa ter coragem por 20 segundos. Olha, Má, que raio de macaco é esse? Eu vou falar porque você está chegando agora, você vai achar que eu sou doida.
né? Mas é o seguinte, o macaco é ansiedade. Se você está aqui por conta da ansiedade, o macaco é ansiedade. Depois você pega a live do começo para você não achar que eu sou maluca, tá? Me dá a jaula, a jaula, a jaula você que vai construir. Você vai construir essa jaula, tá? Eu não estou conseguindo colocar o meu macaco para trabalhar. É, gente, porque assim, a gente tem que dar um jeito no macaco, entendeu? Então é o seguinte, presta atenção. A gente precisa de 20 segundos, e isso é comprovado cientificamente, tá? A gente precisa de 20 segundos para ter coragem. Você precisa de 20 segundos para pular de paraquedas. Você precisa de 20 segundos para tomar uma decisão, para ter coragem para tomar uma decisão. Entendeu? Você precisa 20 segundos para ter aquela conversa difícil que você precisa ter. Você precisa de 20 segundos para poder dizer não e falar o que você bem entende. Isso é estatístico, é estudo. Então, na realidade, assim, o medo é uma grande ilusão. O medo está aqui. O medo está aqui. É a gente que cria. Né? Ah, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo. Eu tenho medo. Você não é um gorila. Você não é um gorila. Você tem um gorila dentro de você. E agora que você entendeu que você tem um gorila dentro de você, você tem que olhar para o gorila e falar para o gorila que você vai pôr ele para treinar e que todo dia você vai treinar o gorila e você vai pôr o gorila para respirar, porque é isso que a gente está fazendo lá no Stories. É aí que eu vou chegar com vocês, tá? É aí que eu vou chegar. A gente vai treinar esse gorila. Vai pôr o gorila para respirar, vai pôr o gorila para relaxar, vai pôr o gorila para pensar, tá? E o que acontece com esse gorila? Esse gorila é um puta de um medroso, ele tem medo de tudo, certo? Ele tem muito medo, esse gorila. E é aí que a gente tem que entender, o medo não é teu, é do gorila, do chimpanzé, não é teu, tá? Então, se você precisa de 20 segundos para criar coragem para fazer as coisas, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. É que ela não está aqui. Eu tive uma paciente que, quando ela começou a terapia, fazia 17 anos que ela tinha síndrome do pânico e depressão. Tomava remédio. Ela foi me procurar. Ela foi me procurar porque ela não saía de casa, de tanto medo que ela tinha. Tá? E ela estava obesa. E ela começar a emagrecer, como ela tinha síndrome do pânico e tudo mais, ela começou a andar dentro do apartamento, ela dava volta em volta da mesa. E foi assim que ela começou a emagrecer, andando dentro de casa. Outro dia, bom, essa mulher emagreceu, ficou ótima, é, passou o pânico, passou tudo. Mas outro dia eu estou no Face e eu vejo na capa do Face dela, e ela é uma pessoa que me manda um monte de paciente. Então conheço muita gente eu tive muitos pacientes que ela que me encaminhou, então a gente no Face tem alguns amigos em comum. Aí eu olho no Face e eu vejo a capa do Face dela, ela saltando de paraquedas. Eu não acreditei naquilo. Não tem, não tem um bichinho mais fácil de controlar, pai? Sendo chimpanzé já tá bom demais. Já tá bom demais. Então, é o seguinte. Gente, a mulher pulou de paraquedas. E vocês vêm me falar que vocês não conseguem? Ai, porque eu tenho. Ai, eu tento, não consigo, eu tento, não consigo. Não, é o seguinte, a gente vai combinar uma coisa agora. Tá? Vocês vão fazer um acordo comigo agora. Vocês vão sapatear na cara do medo. Pega esse chimpanzé, tá? Pega esse chimpanzé e vamos dar um jeito nele. Samba na cara do macaco. Samba na cara do macaco. Gente, olha, eu tô. Sabe por que eu tô assim hoje? Porque
A gente precisa ter coragem, entendeu? A gente precisa ter determinação. Não dá para ficar falando só, eu não consigo, eu tenho medo, eu tô com, eu não, eu tento, mas não vai. Tem que sambar na cara do macaco, não tem jeito. Prende esse macaco. Põe o macaco para respirar, põe o macaco para relaxar, põe o macaco para fazer as estratégias que eu ensino para vocês. Vocês têm que domesticar esse macaco. Senão vocês não vão conseguir. Eu falei para vocês. Corajosa, eu não vou saltar de paraquedas. Tudo bem, eu também não vou saltar de paraquedas. Olha, eu já melhorei bastante. Meu pai está aí. Meu pai está aí e ele sabe. Eu já fui muito angustiada, muito ansiosa, tinha muito medo das coisas e tudo mais. Eu melhorei muito, muito, mas não vou pular de paraquedas. Tenho medo de altura, eu não gosto. Mas, porra, já entro numa máquina de ressonância magnética e faço na boa. Já cheguei a dormir lá dentro. Então, vocês vêm me falar que vocês não conseguem? Conseguem! Então, se vocês pensarem comigo agora que a única coisa que vocês precisam é ter coragem, 20 segundos, tá? Para ter coragem para qualquer coisa. Então, a gente vai treinar. 20 segundos para ter coragem. A gente vai treinar. Ó, a Su, conta para eles que você tinha medo de. A Suelen, tá? É minha paciente. Ela tem uma agência de viagens maravilhosa. Essa mulher é um sucesso, tá? Ela é uma pessoa que pode dizer para vocês. Ela tinha medo de andar de avião. Ela passava mal no avião. E teve um dia que ela chegou na terapia e disse assim para mim: Você não acredita, peguei uma turbulência e quando eu me vi, estava eu lá acalmando todo mundo, não foi, Su? Você está aí ainda? É, ela teve síndrome do pânico, ela é carioca, né? E ela morou um tempo aqui em São Paulo. E essa moça pegava uma bicicleta elétrica e descia a Avenida Rebouças de bicicleta. Tá? Então, a Suelen é uma pessoa. Olha lá, você está emocionada, Su? A Suelen foi uma pessoa que domou o macaco dela. Você sambou ou não sambou na cara do seu macaco, Suelen? Ela acabou de entrar, ela não está entendendo nada, Suelen. Eu estou falando que a ansiedade tem muito a ver com o macaco que a gente tem dentro da gente, o nosso chimpanzé. Mas ansiedade não tem cura, porque a ansiedade é uma resposta natural do organismo. Mas a ansiedade tem controle. O que a gente sente de mal, de ruim, tá? E isso tem controle. Ansiedade é uma coisa que a gente tem que ter, tá? Quando eu expliquei que a gente respira pelo pulmão, para a gente ter o mínimo de alerta, de atenção, de concentração para se manter vivo. Então a gente precisa da ansiedade para estar viva. Seu macaco é um gorila, o meu é um chimpanzé, não importa o tamanho do macaco de cada um aqui. Tem gente que tem um sagui, não interessa, tá? Não interessa. Interessa o tamanho do macaco, interessa que você vai, porque sagui enche o saco. Sagui é chato pra caramba, né? Fica. Então é o seguinte, não interessa se o teu macaco é um orangotango ou um sagui. Interessa que você vai domar esse macaco, né? E, olha, eu estava falando de uma outra paciente, a Suelen entrou aí para dizer para vocês. Ela, num determinado momento, ela se viu lá acalmando metade do avião porque estavam numa turbulência. Olha, vocês estão vendo o que vocês estão falando? Olha só que interessante. Vocês estão dando, agora, vocês estão dando um valor enorme para o macaco de vocês. A Cli já está falando que ela tem uma família de macacos. Gente, vocês vão dar vitamina para o macaco desse jeito. Vocês vão tratar o macaco, né? A pão de ló.
tontura, sensação de apagão e tudo mais, é o teu macaco que está com taquicardia, está lá acelerado. Assiste o stories que eu expliquei direitinho, tá, Gê? Como é que... Olha lá, olha o que a Su está falando. Nada como aprender a respiração diafragmática. Nada como usar a respiração diafragmática. Nada como pôr o macaco para fazer respiração diafragmática. Certo? Então, se vocês ficam falando, meu macaco é um chimpanzé, o meu macaco é um orangotango, tem uma família de macacos, o meu macaco é enorme, vocês estão alimentando esse macaco. Se você tem uma família de macaco, olha lá, conhecer seus macacos e decidir domá-los, é isso aí. Tá vendo? Ó, ela é uma pessoa que pôs a turma de macaco dela, sambou na cara de todos eles. Entendeu? Olha lá, um sagui, um mico-leão dourado já está de bom tamanho. Então, se ao invés de vocês ficarem valorizando o macaco, dizendo, ai, não, o meu é enorme, o meu é gordinho, o meu é fortinho, o meu é grande, tudo mais, se vocês pegarem o macaco de vocês, seja um piolho, seja um sagui, um mico-leão dourado, ou o que for, tá? Se vocês pegarem o macaco de vocês e puserem ele para treinar todo dia, toda hora. Já ensinei um monte de técnica para vocês. Vocês vão lá no YouTube, pegam lá as lives, tem um monte de técnica. Eu vou continuar ensinando mais, mas vocês têm que pôr o macaco para treinar. Medição para ansiedade ajuda a controlar o macaco? Sim, por que que ajuda? Eu dei lá, né, para vocês medirem eu dei para vocês medirem, né, o nível de ansiedade de vocês. Por que que ajuda? Porque vocês vão ter consciência do que está acontecendo com vocês. Então, na hora que vocês tiverem consciência, vocês vão falar assim, pô, não sou eu que estou com medo disso aqui. Porque é ridículo. É ridículo ter medo do que não aconteceu ainda. É o macaco. Vocês podem até dar um nome para eles. Querem dar um nome para o macaquinho de vocês? Como chama? Vai, vamos encontrar um nome para o macaco. Cada um dá um nome para o seu macaco. Tá? A lição de casa de hoje é dar um nome para o macaco. Então, vocês vão falar assim, ah, é o otacílio. Eu tô falando que meu macaco é otacílio porque tem um otacílio na minha vida hoje em dia que tá me torturando. Tá? Eu tô querendo pegar esse otacílio. Ai, gente, ó, né, hoje eu tô impossível, mas é isso. Então, o meu macaco é o otacílio. Benedito, entendeu? Gomercindo. Ai, cheio. Pronto. Então, assim, é o Gumercindo, não é amar. Entendeu? Quem mais que rolou aí? Benedito, não é? Não sei quem é que é o macaco Benedito, não sei de quem que é. Eu não estou feliz, viu? Elias, olha só que interessante. Você está falando, bom me ver feliz assim. Vou te falar uma coisa, Elias. Eu não estou feliz hoje. Não estou. Eu pensei até em não dar essa live hoje para vocês. Entendeu? Mas é isso, é domar o meu macaco. Eu peguei meu macaco e domei ele. Ó, deixa eu ler o que eu lembro que eu sempre ia para o aeroporto pensando como eu queria. Às vezes eu entro no avião. Como eu queria não sentir medo. Ó, como eu queria não sentir medo, pânico. Hoje em dia, todas as vezes que eu entro no avião super calma, eu nem consigo acreditar como eu sentia tanto medo. Tá vendo? Ó, a Suelen falando. Tá vendo? Então, é isso, tá? Medicamentos ansiolíticos, olha, é o que eu sempre falo, eu não sou contra a medicação, eu acho que a gente tem que ver o custo-benefício, tá? Se você achar que você está precisando, toma, não tem problema. Mas não adianta só tomar o medicamento, porque o que você precisa é aprender a gerenciar a ansiedade para poder se livrar depois do medicamento, tá bom? Bom, deixa eu responder. Tem pergunta aí para eu responder, Vicky?
Tem uma pergunta, mas é sobre relacionamento. Ó, a Suelen curou como? Terapia e medicamento? A Suelen é minha paciente, que eu amo de paixão. A Suelen, ó lá, curou com a terapia, sou paciente da Vânia. A Suelen, gente, é isso. Não pensa que foi fácil para a Suelen, não. A Suelen teve que batalhar muito, ela trabalhou muito o macaco dela. Ela sambou muito na cara desse macaco, tá? A Suelen, ela foi muito corajosa. Ó, Sinara, você está falando que você tem síndrome do pânico, é horrível mesmo, mas a síndrome do pânico é o ápice da ansiedade, tá? É o estado mais ansioso que a gente tem. Pensa que não é você. Que nome tem seu macaco, Sinara? Dá um nome para o seu macaco. É o seu macaco. Quando você começar a ter todos aqueles sintomas, tá? Que é o teu coração disparando e a tua respiração ofegante, você vai pensar que você vai domar o seu macaco. Você vai olhar, você vai imaginar o seu macaco sentado e você ensinando ele a fazer respiração e obrigando o seu macaco a respirar. Ele vai ter que respirar devagar, profundamente, lentamente e vai pondo. Põe ele para trabalhar, tá? Você vai ver, Sinara, se você puser seu macaco para trabalhar uma semana, semana que vem, na próxima live, você vai falar para mim que ele já está melhor. O José, tá? Então agora você vai pegar, quando você começar a sentir medo, você vai pegar o José, vai olhar para ele, imagina o seu macaco, tá? Vê que tipo ele é, se ele é um mico-leão dourado, se ele é um chimpanzé, se ele é aquele macaco com aquela bunda cor-de-rosa. Imagina que macaco ele é, tá? Se você quiser aquele, eu não sei, alguém sabe com o nome daquele macaco que tem a bunda cor-de-rosa? Feio pra caramba. Alguém sabe o nome daquele macaco? Se imaginar aquele macaco, então vai ficar mais fácil ainda, porque ele já é feio, sem graça, né? Pronto. Você vai treinar aquele macaco lá, né? Ou o seu macaco, sei lá. Para conseguir parar com ansiolítico, é sempre domar um macaco? Sim, você vai ter que domar seu macaco. Por quanto tempo? O resto da vida. O Elias falou para mim, agora há pouco, né? É bom te ver feliz assim. Eu falei para ele, eu não estava feliz. Eu fiquei feliz depois que eu entrei aqui, comecei a dar risada com vocês, tá? Babuíno. Era o macaco que eu queria lembrar, minha assistente aqui falou, tá? Então, assim, eu não estava feliz. Eu estou com um monte de problemas. Se eu contar meus problemas hoje para vocês, vocês sentam e choram. Só que assim, eu treino meu macaco há muito tempo. Então, eu pensei, eu vou ficar. Porque o que acontece? A ansiedade toma conta da gente. A ansiedade vem e atropela a gente. Esse macaco vem e ocupa espaço, né? Ele te domina. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Mas isso é treino. É como a Suelen estava falando. Ela, por muitas vezes, ela teve que se conscientizar de que ela estava com ansiedade, até hoje, né? Por quê? Porque é assim, quem tem um perfil ansioso vai controlar a ansiedade para o resto da vida, só que a vida da gente melhora muito. Se eu não controlasse o meu macaco, eu não estava aqui falando com vocês, rindo do jeito que eu estou rindo. Porque vocês, hoje, né, estão sendo uma companhia super bacana para mim. Eu podia ter ficado jogada no meu sofá pensando nos meus problemas. Mas não. Eu resolvi, domei meu macaco, falei, eu não posso resolver nada agora. Eu não tenho como resolver meus problemas agora, é noite, daqui a pouco está na hora de deitar e dormir, eu vou precisar dormir, ou o meu macaco vai aparecer na hora que eu deitar. Vocês acham que não? Vocês acham que ele não vai comigo para a cama? Lógico que ele vai para a cama. Vai comigo para a cama. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pôr ele para fora da minha cama. Né? Lembra? Samba na cara do macaco. Sapateia na cara do macaco. Manda o macaco passear. Tá? Então, assim, a gente tem sim que controlar isso. A gente tem que
treinar. Então, na realidade, gente, assim, eu brinquei muito, eu falei muito, mas tudo isso é muito sério, tá? Então, assim, se vocês fizerem isso que eu estou falando, vocês vão começar a melhorar. Eu garanto para vocês que a semana que vem vocês vão estar aqui dizendo para mim que vocês estão melhores. Se vocês, essa semana, começarem a imaginar o macaco e cada vez que vocês sentirem medo, vocês lembrarem que vocês têm que pôr esse macaco para respirar, para fazer paragem de pensamento, que é aquilo que eu ensinei, vira, né? Trabalha com o pensamento, tá tudo lá nas minhas lives do YouTube. Se vocês fizerem aquilo, pronto, vai melhorar muito, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Super. Tá terminando aqui, ó. A gente tem 6 minutinhos. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo acomodado com seus macacos? A senhora. Sinara, o que que ela está perguntando? Procurei uma psiquiatra, estou tratando com homeopatia, aconitum na pelos e um outro remédio. À noite. À noite, para mim, é pior. Ah, é que travou aqui. Ó, procurei um psiquiatra, estou tratando com homeopatia. Olha, Sinara, eu não posso, eu sou psicóloga, né? Eu não posso falar sobre medicação, porque não é a minha área, tá? Mas é o que eu te falei. Eu acho que assim, quando a pessoa está num nível de ansiedade muito alto, ela tem que procurar ajuda mesmo, tá? Terapia, às vezes medicação, homeopatia, né? Mas você tem que trabalhar a questão da ansiedade, né? Isso tudo que eu falo com vocês aqui é o que eu faço na terapia, tá? É como eu trabalho. Ó, o Elias está dizendo que ele está melhorando. É como eu trabalho com os meus pacientes. É que aqui eu não tenho, eu não tenho como entrar num processo terapêutico com vocês. Mas se vocês fizerem as coisas que eu oriento, vocês vão melhorar. Esclareça, por gentileza, sensação de desmaio e apagão, toma frontal. Então, essa sensação de desmaio e apagão é por conta disso que eu te falei. Acelera teu coração, acelera tua respiração, você tem esses sintomas, tá? Porque quando a respiração está muito acelerada, oxigena muito o cérebro, você tem sensação de desmaio. Então, o que você precisa? Fazer a respiração diafragmática. Andréia, eu não tenho condição de falar sobre relacionamento hoje, mas assim, se você tratar a sua ansiedade, tá? Se você começar a se tranquilizar, você vai ter mais condições de pensar em ter um filho, né? Do que num momento em que você está completamente instável. Não dá para pensar em cuidar de alguém, de uma criança, se você não está conseguindo cuidar de você mesma, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar de você. Porque que dá angústia? A angústia está muito vinculada à depressão. Normalmente, porque assim, depressão é falta de energia vital. A gente não tem energia para fazer as coisas, tá? E está muito vinculada à falta de saída, quando a gente não consegue imaginar solução para as coisas, tá? Então vem essa sensação de angústia, de aperto no peito, tá? Mas começa a trabalhar a tua ansiedade. Acupuntura, olha, é o que eu falei. Eu sou psicóloga, né? Eu não posso entrar nessa questão de tratamento físico, tá? Clínico, mas eu adoro acupuntura como paciente, tá? Eu adoro acupuntura. Para mim faz muito bem, tá? Então, o que eu estou falando para vocês, né? A Andrea está falando que ela não consegue.
É justamente isso que eu estou falando para vocês. Vocês me ouviram falar várias vezes. Gerenciamento de ansiedade é treino e escolha. A gente não é fácil, mas a gente precisa querer. Precisa ter coragem, precisa ter determinação, precisa ter comprometimento, precisa pôr o macaco todo dia para treinar, várias vezes por dia, senão você vai ficar sofrendo. Hoje eu falei para um paciente meu, a namorada brigou com ele, eu estava atendendo por Skype, ele estava deitado na cama. A primeira coisa que eu falei para ele foi: senta, senta, muda a postura. E você tem duas alternativas. Ou você vai ficar aí chorando, se vitimizando, né? Ou você vai levantar, respirar fundo, se encorajar, porque a gente precisa trazer coragem para a gente e enfrentar. Então, não tem outro jeito. Ninguém pode fazer nada por ninguém. Gente, daqui a pouco a live vai cair. A Marta é acupunturista, né, Marta? Você trabalha com acupuntura. A live, o Insta vai derrubar, tá? Então eu vou dizer, me manda por direct, podem falar comigo, escreve lá nos posts no feed, tá? Eu adorei estar aqui com vocês hoje, vocês me ajudaram muito, adorei a companhia, né? Dei muita risada, vocês me fizeram muito bem hoje, tá? Porque, olha, o meu macaco hoje estava infernal. O Otacílio, ele estava me infernizando, tá? Então, hoje, assim, gratidão, muita gratidão. Estou muito feliz de vocês terem me feito companhia hoje, porque assim, tá? Cada um, olha, se o macaco for para a cama com vocês, tá? Dá um jeito nele para fora do quarto, tá bom? Obrigada, Elias, pelo Dia das Mães. Esconde as bananas. Tamara, isso faz o macaco morrer de fome, tá? Deixa o macaco com fome, tá bom? Gente, olha, foi muito bom, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. O meu macaco hoje estava infernal, mas eu dei um jeito nele. É isso que vocês têm que fazer. Obrigada, Vanessa. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Beijo para todo mundo. Que bom que você gostou. Que bom que você gostou. O macaco vai apanhar, né? Olha, gente, não trata bem o macaco, tá? Kátia, você chegou tarde. Assiste a live, Kátia, assiste. Porque hoje eu tava. Assim, o meu macaco me infernizou tanto hoje que eu saí de mim, tá? Então assiste a live, você não vai reconhecer a tua terapeuta. Beijo para todo mundo. Tchau.